bom dia, igreja, bom dia a todos e todas que nos ouvem. Um prazer estar com vocês. É sempre um prazer e um compromisso muito sério, sempre experienciado de uma maneira diferente, o de falar, né? O de abrir a Bíblia e falar a respeito do Evangelho de Jesus. Eu conversava ontem com o Clemir e falava do tanto do trabalho que é, mas também da alegria, do gosto, né, que dá a gente ter esse trabalho. E me dirijo a vocês com todo carinho, com todo cuidado, como quem carrega uma mensagem preciosa, mensagem que não é minha, como disse o pastor Lindon na oração, recomendando, né, recomendando a gente a palavra do Senhor, a gente entende dessa forma e quer ouvi-la, quer abrir os nossos corações, queremos abrir os nossos corações dessa maneira, para que a gente ouça essa palavra e ela encontre lugar, né? Ela encontre guarida, como a gente falava mais antigamente, ou seja, ela encontre morada. E eu quero dividir com vocês essa palavra que tem sido cultivada no meu coração a respeito de estranhamentos santos do Evangelho Nazareno a um dito novo normal. O texto a gente leu, eu repito o texto de Romanos 12, eu vou recitar o primeiro e o último versos, mas é um texto que eu recomendo que você leia na íntegra. Diz que não sejamos conformados com esse mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O último verso diz para não se deixar vencer do mal ou pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Já é meio lugar comum a gente dizer nesses dias, né, que muitos não aguentam mais o fechamento das paredes, a ausência de transitar, do ir e vir. A gente anseia pela volta a uma dita normalidade, a uma rotina, né, de mais liberdade, arejamento, circulações. O pessoal da igreja mais, né, que frequenta, por exemplo, o culto da quinta-feira, que é um culto mais interno, não está aí no YouTube ou nem no Facebook, sabe que eu fiz um exame e saía de tarde para fazer o exame, e a Alice, a minha mais nova, percebeu que eu ia sair, a Cici tinha que me acompanhar, e a gente não tem saído de casa, né? Então, ela, onde você vai, papai? Eu falei, eu vou fazer um exame. Eu queria tanto ir, né, até para fazer o exame. Não importa o motivo, a gente quer sair, né? A gente quer arejar, né? E o pastor Lindon falava desse sol bonito que atravessa em nossas janelas no dia de hoje. Até o cachorro aqui de casa, o Bud, quando vê algum movimento, ele já entende que alguém vai à porta, porque vai pegar alguma coisa lá no elevador e tal. Ele fica muito ansioso, porque acha que ele vai sair para passear, né? E a gente tem mantido, inclusive, o animal, né? O Bud dentro de casa. Então, nesse contexto, a gente tem ouvido esse discurso, né? Um discurso também que tenta imprimir essa certa urgência de restaurar a vida ao seu curso de antes ou ao seu curso dito normal. Esse discurso, para mim, assim, soa um pouco comprometido, primeiramente, com restituir às máquinas aquela velocidade de produção, ou, quem sabe, uma velocidade ainda maior. É como se a gente precisasse correr contra o tempo e a favor do lucro perdido. É isso como se muitos não estivessem lucrando nesse momento, com as desgraças do momento presente, quase como uma confirmação daquela música do Tim Maia que diz que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. A gente vê no Brasil o exemplo dos bancos, mau exemplo dos bancos, né, rindo-se com farta entrega de dinheiro público, enquanto milhares de cidadãos, pequenos empresários, inclusive, sofrendo
sem sequer conseguir receber, seja o auxílio emergencial, seja um auxílio para resgatar as suas empresas ou pagar os salários dos empregados de maneira digna, né? E muitos enfrentando filas nas bocas da caixa, né? E, desculpem pelo trocadilho, né? Então dizem que essa nova normalidade não vai ser mais como antes, dadas as necessidades, né, de precaução com relação ao vírus, dadas as restrições por causa disso mesmo, que esse vírus que não tem vacina ainda, que não tem cura por remédios, é bom que se diga claramente, não tem também um tratamento completamente pacificado ainda pela ciência, enquanto a gente tenha evoluído. Então, já se pode e continuará sendo normal andar, por exemplo, de máscara na rua sem a gente achar isso estranho. Poderá ser normal a gente não abraçar as pessoas como a gente gosta de fazer no Brasil. Eu sou um abraçador, né, como a gente fazia antes. Poderá ser normal a gente manter certa distância. E na mesma linha de cuidados, né, esses cuidados sanitários deveria também ser parte dessa normalidade. Um transporte coletivo saudável, portanto, mais vazio. Deveria ser normal haver condições de trabalho seguro, com espaço sem aglomeração, com equipamentos de proteção, além de tantas outras recomendações. Então, governos, instituições de saúde, empresas falam dessa mudança na forma de existência comunitária, apontando para essa nova forma de normalidade. Mas toda vez que eu ouço essa expressão, novo normal, eu coloco entre aspas, ela me soa inadequada, ela me soa deslocada. Primeiro porque se a gente vivia um normal, esse normal não tinha nada de normal, porque era muito mal para ser normalizado. Então, a primeira inadequação é apontar para a continuidade do que não pode ser normalizado. Ou seja, é um normal que aponte para a continuidade dos males que já aconteciam, e isso não pode ser aceito. E é bom me aliar aqui a uma concepção de que o normal não existe por si. Não existe um normal que você encontre ali, por si. Não existe um normal que seja simplesmente encontrado ali sem as influências todas complexas do nosso relacionamento humano. E o que finalmente resiste como normal é muito mais adjetivo, é muito mais o resultado do que a gente constrói coletivamente. O que é normal é também o resultado de disputas intensas. De maneira que eu acho essa expressão novo normal também inadequada, porque ela vem travestida de uma suposta novidade. Essa sutileza de chamar de novo um jeito velho, carcomido, assim, apenas maquiado com a fina camada de procedimentos sanitários, que são insuficientes, diga-se de passagem, né? São importantes, mas insuficientes se feitos como têm sido feitos. Então, para dar exemplo, assim, para deixar claro, é como a gente proibir, por exemplo, acertadamente, as pessoas de andar sem máscara nas ruas ou no transporte público, o que se sabe diminui bastante a proliferação do vírus, a contaminação. Então, é uma medida acertada, é a faceta da novidade. Ao mesmo tempo, a gente coloca essas mesmas pessoas em coletivos lotados, por vezes sem circulação de ar, como a gente vê aqui no Rio. Isso não é segredo para quem mora na cidade e para quem precisa trabalhar nos dias de hoje. E isso, sim, é tão velho e perverso como os navios negreiros, como as máquinas de matar pobres sempre mais refinadas para o seu serviço. Então, se já era perverso em uma situação de ausência de vírus, pegar um transporte público, e me dirijo aqui a todos os que já experimentaram e experienciam isso todo dia, sabe o que é pegar um ônibus, um metrô lotado na Pavuna, por exemplo, e caminhar por toda a linha 2 e linha 1 para chegar ao seu destino? Se já havia perversidade nisso, é mais perverso agora ainda. E a única novidade disso está no aumento da perversidade. Para dar outro exemplo ainda, assim, acertadamente, a gente procura restringir o contato social, o que é o lado da novidade correto, mas
sem corrermos com toda a urgência, se a gente trabalhar com toda a energia para gerar os meios de sustento dos trabalhadores e trabalhadoras para sustentarem suas famílias. E isso, sim, é tão velho, tão injusto, como todas as práticas que a gente sustenta há séculos a respeito da concentração de rendas e de riquezas. Isso para citar só 2 exemplos dessa novidade tão velha quanto um museu de grandes novidades, para lembrar aqui de outra música. Então, primeiro, não dá para normalizar o que, em grande medida, é um esquema corroído de desvalorização da vida. E segundo, não dá para chamar de novidade a maquiagem do velho, só com um verniz de aparente sanidade, para uma máquina que continua operando para o mal, uma máquina ajustada para moer o pobre, para desqualificar o negro, os povos ancestrais como os indígenas, essa máquina de queimar, de triturar, de poluir a natureza, enfim, um esquema de coisas que engendra a maldade. E o que me parece é que aquilo que a gente está chamando de novo são, em muitos casos, novas, formas velhas de normalização do mal. Então é preciso a gente dizer que isso que se avizinha, isso que chega, se não se converter desde agora em vida plena, se não tiver encharcado de vida, nem é normal e nem é de fato novidade. De maneira que vem aquele grito na goela, como diziam os nordestinos, não chame isso de normal, não chame esse estado de coisas de novidade. E é à luz, assim, aí sim, da boa novidade do Evangelho de Jesus Nazareno, que esse estado de coisas pode ser chamado à mudança. Então eu quero afirmar que o Evangelho de Jesus convida a gente a um estranhamento continuado, um estranhamento como que por método, um estranhamento metodológico dessas normalizações do mal. Na época de Jesus era costume, e o pessoal da igreja que frequenta as aulas da escola dominical, ou os nossos cultos de quinta-feira, mesmo as mensagens aqui que estão gravadas, né, dos nossos cultos, já ouviu falar, o pastor Clemir, por exemplo, já explicou esse princípio, essa questão histórica, né, que na época de Jesus, quando anunciavam-se as conquistas militares, publicavam essas notícias, chamavam esse noticiar de evangelho. Eram as boas notícias, boas novas. Então, o evangelho é uma expressão para designar boas notícias, boas novas. Jesus inicia sua caminhada pregando o seu evangelho, que, diferentemente dos evangelhos de conquista, é um evangelho de convencimento. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, que também aparece como o evangelho do reino dos céus. Lá em Mateus 4,17 diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A principal tônica do evangelho do reino é, então, esse evangelho de convencimento, é oportunizar o arrependimento. A mensagem ensinada e vivida por Jesus convida os seus ouvintes a se arrependerem dos seus maus caminhos e praticarem as boas obras de justiça. Há tantas novidades nesse evangelho, como não ser de conquista e ser também de oportunidade. E ser ainda de um convite ao arrependimento. E não ser uma relação baseada em troca. Há proposições da religião, e principalmente quando sediadas na religião, que lhe pedem troca, e troca material, e troca muitas trocas. Jesus propõe o arrependimento e a troca, assim, de caminhada. Jesus foi pedagógico em direcionar o olhar das suas discípulas, dos seus discípulos, a identificar o mal e chamar-nos ao arrependimento, mostrando que é preciso a gente estranhar o mal, a gente estranhar o que pode ser dito aí como normal.
E relembro aqui mensagens anteriores, eu até convido você a revisitar os cultos, e, na verdade, as mensagens também, canções, as mensagens gravadas no canal da igreja. Se você está assistindo, por exemplo, pelo Facebook, você pode acessar o canal da igreja pelo YouTube, e você tem lá a lista, né, dos cultos e mensagens. E relembro aqui mensagens como quando nós fomos lembrados que Jesus estranhou, por exemplo, como descrito em João 5, uma meritocracia da desgraça que fazia com que o homem estivesse na fila de atendimento da UPA de Jerusalém por 38 anos. E os mais abastados passavam à sua frente porque tinham influências, porque tinham recursos, de maneira que Jesus olhou para o final da fila e curou aquele doente no feriado religioso, estranhando também que um dia santo não pudesse ser usado para fazer uma coisa santa. Eu lembro aqui da mensagem também recente do pastor Ariovaldo Ramos, que mostrou para a gente como Jesus também estranhou a violência e a intolerância religiosa e racial dos judeus dirigida aos samaritanos, bem como a misoginia, que é, falando assim de forma simples, esse ódio contra as mulheres, esse antagonismo assim, radical e sistemático contra as mulheres, quando Jesus fez um desvio do seu caminho justamente para se encontrar com ela, a chamada mulher samaritana, conversar sobre altos papos teológicos e convidá-la a saciar sua sede de conhecimento e de um relacionamento com Deus. Em Jesus, a gente entende que mesmo esses comportamentos normalizados, ditos normais, devem passar pelo estranhamento santo do Evangelho. A gente deve estranhar qualquer normalização do mal. Como as crianças estranham o mal. A gente vira adultos e a gente passa a deixar o mal se tornar normal. Mas é bom a gente ser sensibilizado pelas crianças que passam na rua e veem alguém jogado na sarjeta e não acham isso normal. Não podem achar normal. A gente deve estranhar o que não se alinha à justiça, à paz e à alegria no Espírito Santo, princípios do reino de Deus, lá como em Romanos 14, 17. De forma ainda mais radical, Jesus diz para a gente que o Evangelho é esse chamado santo ao estranhamento do mal, ou ele não presta. Mateus 5,13, Jesus diz, vós sois o sal da terra, vocês são sal da terra, e se o sal não tiver mais gosto, se o sal se tornar insípido, vai salgar com o quê? Vai dar tempero com o quê? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Nas próprias palavras de Jesus, então, se não houver a novidade do tempero do Evangelho, se não houver o sal da preservação do bem diante do mal, simplesmente não existe Evangelho. Então, esse tempero novo e saboroso do Evangelho deve fazer emergir as notícias boas. Quais as notícias boas que têm saído da tua boca? Quais as notícias boas nutridas no seu coração? Notícias de que é possível ressurgir para a vida a partir do arrependimento do mal. Notícias de que serão contadas histórias de vida e não de morte. Eu ouvia ontem a live do celebração de 20 anos do Projeto Calçada, que é uma iniciativa que está muito próxima de nós aqui. E eu via muitos testemunhos de crianças que, através de uma metodologia que o Projeto Calçada desenvolve, que é a Bolsa Verde, encontraram Jesus. Isso fez toda a diferença na vida delas, de maneira que aquelas vidas ressurgiram a partir do afastamento do mal. Inclusive de mal
que lhes foram feitos por nós adultos. Que notícias é essas que que está na sua boca? Que boas notícias são essas que serão contadas por você a partir do Evangelho? Histórias de vida e não de morte? Jesus diz que se não for assim, qualquer outra mensagem é uma coisa insossa, qualquer outra mensagem não presta. A notícia ruim, o falso evangelho de fake news é comparado à areia. Só presta para ser pisado. Seguidoras e seguidores de Jesus são convidados por ele, pelo evangelho dele, a não andarem pelo caminho de normalização do mal, mas sim por um caminho de santo estranhamento do mal, de achar o mal uma coisa estranha. Está aí que Paulo, esse discípulo também de Jesus, e seu apóstolo, diz: não tomem a forma do mundo. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o jeito, a moda, os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês pela renovação da vossa mente, do seu entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra versão diz: não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo. A palavra original tem o sentido, lembra a nossa própria palavra em português, esquema. É tomar a forma como quem decalca um esquema, uma figura. Então, a novidade do Evangelho não deve se amoldar ao esquema ou à lógica de um sistema de coisas que produz o mal. Antes, as nossas mentes têm que ser renovadas pela novidade, têm que ser salgadas por esse sal do Evangelho, pela novidade de vida, para que a gente mesmo seja transformado. Então, o olhar do Evangelho é esse olhar sempre renovado. É o olhar de criança, como diz Jesus. É o olhar de quem não pode se conformar, é o olhar de quem treina a mente e o corpo para estranhar, achar estranho, de forma metodológica, os caminhos do mal para arrependimento e para mudança de rumos. Você, então, é convidada, é convidado para ser transformado, porque você também faz parte desse sistema de coisas que produz o mal. Você também colabora para que esse esquema se estabeleça. Os poderes, as potestades desse mundo anseiam por normalizar as coisas, para continuar seus caminhos de opressão, para essa máquina continuar girando, lucrando. Essencialmente é uma questão de lucro. Mas é preciso a gente renovar a mente pelo Evangelho para achar isso estranho. Achar estranho, por exemplo, essas ações de dizimação das florestas e dos sistemas de vida por causa do lucro. A gente precisa renovar a mente para não se amoldar à exploração dos pobres, à extrema concentração de riquezas, mesmo você que tem pouco, mas que faz também o reflexo na sua vida dessa extrema concentração. Será que você não acha mesmo isso estranho? É preciso lançar um enorme estranhamento às políticas de morte, antes, durante e depois desse tempo que a gente está vivendo. E quase como um alento, eu também converso contigo, porque manter esse estado assim continuado de estranhamento não é fácil, né? Diante dessa mensagem, a gente pode dizer assim, poxa, é difícil manter
forma sistemática de estranhar as coisas, de estranhar o mal. Mas olha, não tem outro caminho para o Evangelho a não ser esse. E como diz o próprio apóstolo Paulo, é um sacrifício do próprio corpo e da mente. Mas é esse sacrifício que serve ao Senhor como culto. E a gente está aqui em culto, a gente chama esse momento da gente de culto. Mas olha, Paulo diz, quer cultuar ao Senhor? Faça isso como um sacrifício do próprio corpo e da mente para servir. Faça isso como um sacrifício da mente que se renova, transformando todo ser, a partir do convite do arrependimento do Evangelho. Então, na linguagem do Evangelho, se você quer cultuar Deus, você precisa fazer isso com as ações que concretizam-se no próprio corpo e que nascem de uma mente renovada pelo Evangelho de Jesus. Em outras palavras ainda, se você quer cultuar Deus, é preciso estranhar a normalização do mal e agir com seu corpo para o bem. E repetindo as palavras de Jesus, se não fizer isso, é nada. Se não fizer isso, é para ser pisado. Se não fizer isso, é areia. E areia, no momento histórico em que Jesus está falando, não servia para muita coisa mesmo. A areia é antagonizada no texto do Novo Testamento com a pedra que se constrói, com o barro que se faz criação e plantação. A areia era para ser pisada. Mas como a gente segue, então, nesse esforço continuado por justiça, se a gente... E sem esmorecer na paz e na alegria, que são princípios do reino de Deus. É que esse estranhamento do mal, continuado, insistente, sacrificial como culto a Deus, ele não pode ser baseado, por exemplo, na pura revolta. Principalmente revolta quando a gente vê o mal do outro, né? Mas também não é o estranhamento da comiseração, da autocomiseração, inclusive, quando a gente se diminui, quando a gente se paralisa, quando a gente vê o mal na gente. Não é esse o movimento do Evangelho. Nas palavras do apóstolo Paulo, não te deixes vencer do mal. Porque continuar na revolta é mal. Assumir a comiseração, a autocomiseração é mal. Mas a palavra do Evangelho diz, não deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. A palavra, a novidade que salga, que tempera a vida do Evangelho, é o arrependimento, é o convite ao arrependimento. Esse Evangelho que propõe esse estranhamento sistemático e metodológico ao mal, mas, ao mesmo tempo, propõe uma forma jovial, gentil, porque é a partir do próprio exercício do bem, que é fruto do amor. E com isso não há o que diminuir da capacidade de ação, inclusive de uma ação contundente, porque não há ação mais contundente que a ação alicerçada no amor. Que esse Evangelho salgue a sua vida, salgue a nossa vida, que nossos movimentos, que sejamos impulsionados por esses movimentos do Santo Evangelho, que obrigatoriamente estranha o mal, se arrepende dele e se volta para agir em função do bem, da justiça, o que gera alegria, o que gera paz no Espírito Santo. Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, meu irmão, que essa palavra de tempero renove a sua vida e alegre a sua existência, porque é assim que é o nosso culto. É sacrificial, mas é feito em paz e alegria. Deus te abençoe.